Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E no vídeo de hoje a gente vai fazer a prévia completa do último show de John Cena na WWE, o Saturday Night Main Event desse próximo dia 13 de dezembro de 2025. São 4 lutas, mas são 4 lutas muito interessantes e a gente tem bastante coisa para comentar. Então, se você quiser saber quais são as minhas opiniões sobre quem irá vencer as lutas, assista esse vídeo do começo ao fim porque tem muita coisa que talvez você não saiba que pode acontecer nesse show. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para alavancar o nosso canal. Em especial, deixe o seu like. Senta o dedo no like aí, gente. É de graça. Porque quando você faz isso, você indica para o YouTube que o nosso vídeo é legal. E isso faz com que ele divulgue a gente para mais pessoas. Beleza? Então vem com a gente para mais uma prévia de um show da WWE. Agora a prévia do último show de John Cena. Vamos começar aqui a nossa pequena prévia falando sobre a primeira luta que eu acredito que vai acontecer, que deve abrir o show, que é a luta de duplas entre AJ Styles e Dragon Lee, também conhecido para os íntimos como AJ Lee, e Devon Evans e Leon Slater. Para quem não conhece, Devon Evans é um lutador que é da NXT, um lutador extremamente carismático, voa muito, pula muito, é um cara que a WWE claramente está empurrando. Eu acredito que 2026 vai ser o ano dele lá na NXT. E ao lado dele vai lutar o Leon Slater, outro lutador muito bom. Ele é o atual campeão da divisão X da TNA e tem feito dupla ocasional com o Devon Evans. E eles vão enfrentar o AJ Styles e o Dragon Lee, que hoje, neste exato momento, são a melhor dupla campeã da WWE, porque lá no SmackDown os campeões são os White Six e em matéria de in-ring performance, AJ Styles e Dragon Lee dão voltas no Dexter Lumis e no Joe Gacy. Então essa foi a melhor luta que eles poderiam ter casado para entregar uma luta sensacional. Eu acho que essa vai ser aquela luta em que você vai ter gente voando para tudo quanto é lado o tempo todo. Vai ser uma luta engatada na quinta marcha. Por que isso? Porque eu acredito que o show em si, a estrutura do show, ela vai ser muito complicada e as lutas vão ter menos tempo do que o normal. Lembrando que esse vai ser um Saturday Night Main Event, vai ter comercial, então a gente vai ter que ver como que vai ser este comercial. Tá dizendo ali na propaganda que o show vai passar no Peacock, que é um streaming da NBC. Se passar na Peacock, a gente não vai ter comercial durante as lutas. Foi o que aconteceu no Saturday Night Main Event do dia 1º de novembro. E se isso acontecer, a gente vai ter uma boa ideia da luta. Não vai ter aquela coisa chata de comercial interrompendo as lutas no meio. Bom, pra mim, eu assim, quem eu gostaria que vencesse? Sinceramente, todo mundo da NXT eu gostaria que vencesse. Então, eu adoraria que o Devon Evans e o Leon Slater vencessem essa luta. Mas eu não consigo ver um cenário em que o AJ Styles e o Dragon Lee percam. Até porque se eles perderem, eles teriam que dar uma disputa pelo título, então o Devon Evans e o Leon Slater subiriam automaticamente. Tá? Como o Leon Slater nem contratado da WWE, ele ainda está sob contrato da TNA, eu acho muito difícil eles darem essa pecha para o Devon Evans e o Leon Slater, ainda mais contra os campeões da WWE, já atuais campeões mundiais de duplas, né? Então, apesar de que eu gostaria de ver Devon Evans e Leon Slater como vencedores, a minha aposta é que AJ Styles e Dragon Lee irão vencer esta luta. A segunda luta da noite que eu vou avaliar é a luta das meninas entre Bayley e Sol Ruka. E aqui a gente precisa deixar uma coisa muito clara. Teve uma pessoa que no Sincerão da Galera questionou o fato de só ter uma luta feminina no show. Eu acho que a estrutura que eles fizeram até que foi legal. Eles botaram a luta do Cena como sendo a grande estrela e botaram 3 lutas abaixo. Uma luta masculina, uma luta feminina de simples e uma luta de duplas. Poderia, na minha opinião, ter tido uma outra luta de duplas, dessa vez duplas femininas? Poderia, até para poder vermos a Fatal Influence também aparecendo nesse show. Mas eu não vou me incomodar com essa situação, até porque vai ser um show de tributo, vai ter muita entrevista e tudo mais. Sol Ruka e Bayley também têm um enorme potencial. A Sol Ruka é uma lutadora diferenciada, não é só pelo Soul Snatcher, que é o finalizador dela, mas ela tem um talento ali que é muito legal, que a WWE vai explorar.
Eu acho que a Soroka sobe para o main roster em 2026, então vocês que não acompanham o NXT vão ter a oportunidade de acompanhar a Soroka, vão ter o prazer de acompanhar a Soroka e ver como que ela luta bem. E cara, a Bayley é a pessoa perfeita para poder lutar com ela, porque a Bayley ela tem um estilo de luta que é mais técnico e que ao mesmo tempo dá oportunidade de lutadoras high flyers aparecerem. Tá? Ela fez lutas espetaculares com a Lara Valkyrie esse ano, fez lutas espetaculares com a Becky Lynch. Então, a Bayley é a pessoa ideal para esta luta. Então, eu acho que vai ser um lutão. Tem potencial de roubar a noite essa luta. Tá? Tem muita gente falando que a luta de duplas, né, do AJ Lee contra Devon Evans e Leon Slater tem potencial de ser luta da noite. Eu acho que essa luta tem potencial de roubar e a noite de surpreender. Tá? Eu gostaria que a Soroka vencesse. E eu acho que a Soroka vai vencer. Eu acho que vai ser nesta luta que uma lutadora da NXT vai surpreender uma lutadora do main roster, tá? Eu acho que a Soroka vai ganhar aplicando o Soul Snatcher. E aí pode ser que depois da luta a gente tenha a interferência da Zarya, que tá fazendo, que é a ex-parceira da Soroka e tudo mais, vai estar no corner da Soroka no show. E pode ser que depois da luta a Zarya acabe se voltando contra a Soroka e estraçalhe ela. Eu não acho que vai acontecer durante a luta, porque sinceramente é uma field que o pessoal o público em geral da WWE não conhece. Tá? A gente não conhecem a Zarya, conhecem pouco. A Zarya e a Soroka apareceram no SmackDown algumas vezes para fazer lutas lá e tal, mas o pessoal não tá antenado nessa dinâmica. Então eu acho que para acontecer durante a luta vai ser meio esquisito. Por isso que minha aposta é depois da luta ou até mesmo no NXT posterior. Minha aposta, Soroka vencendo contra a Bayley e assim, para dar um mega empurrão na Sol para o ano de 2026. Agora vamos falar sobre Cody Rhodes e Obafemi, o campeão da WWE contra o campeão da NXT. Essa luta, assim, a gente suspirou, assim, aliviado quando teve o deadline. Por quê? Porque o campeão da NXT era o Ricky Saints, que é muito amigo do Cody Rhodes. O Cody Rhodes e o Ricky Saints, eles eram amigos lá da época da AEW. Quando o Cody Rhodes veio, deve ter rolado um papinho ali com o pessoal da administração para contratar o Ricky Saints. Ele lutava na AEW como Ricky Starks. E aí ele ganhou o campeonato da NXT no NXT No Mercy contra o próprio Obafemi. E aí a gente estava achando, com essa história do Cody ter escolhido lutar contra o campeão da NXT, que ele iria acabar lutando contra o seu melhor amigo. Mas no final das contas, quando teve o deadline no último sábado, o Obafemi derrotou o Ricky Saints e se tornou o novo campeão da NXT, ganhando o direito de lutar contra o Cody Rhodes. Essa luta aqui, eu acho que ela tem o maior potencial de decepcionar a gente. Pelo seguinte, o Obafemi, ele é um lutador muito grande, muito forte, muito ágil, porém, ele precisa de alguns tipos de lutadores para ele poder se dar bem. Ele precisa de lutadores ágeis, lutadores técnicos, e eu tenho as minhas dúvidas se o Cody Rhodes é esse lutador. O Cody, ele tem ele tem um cabedal de luta que ele pode ser um pouco repetitivo às vezes. Não sei se essa luta vai casar muito bem, não. Tá? Eu tenho um certo temor de que essa luta ela venha a nos decepcionar. Tá? O resultado dessa luta é muito óbvio. Tá? É muito óbvio. Eu acho praticamente impossível a WWE fazer o Obafemi cometer o crime, fazer o pinfall no Cody Rhodes, por mais monstro e aura que seja o Obafemi. O Obafemi, na minha opinião, ele é mais cara de futuro cara da companhia do que o Bron Breakker. Se eu tivesse que apostar, botar Obafemi e Bron Breakker um do lado do outro, eu diria que o Obafemi tem mais potencial para ser um futuro main eventer de WrestleMania do que o Bron. Tá? É uma opinião polêmica, mas eu consigo ver mais esse potencial. E eu acho que a WWE vai dar uma bela apresentação pro Oba. Eu diria que o Obafemi vai dominar 70 a 80% dessa luta. Mas no final da luta, eu acho que o Cody Rhodes vence. Até talvez com interferência do Rick Saints. Que o Rick Saints já se engraçou no último NXT. O Obafemi lutou com o Devon Evans. Ele impediu que o Devon ganhasse a luta contra o Obafemi. Então não se surpreendam se o Rick Saints aparecer e dar uma avacalhada nessa luta, tá? Eu acho, assim, o meu desejo era que a WWE cometesse o crime. Eu acho que isso ia jogar o Obafemi lá nas alturas,
E eu já subiria com ele, mesmo com ele sendo campeão da NXT. Eu subiria com ele, eu jogaria ele lá no alto, faria ele ser finalista do Royal Rumble, ser eliminado no top 2 ou no top 3. Ia jogar o cara lá no alto, tá? Mas eu acho que não vai acontecer. Eu acho que, no final das contas, o Cody Rhodes vai vencer. E eu acho que vai ter treta com o Rick Saints aí nessa luta. E aí o Obafemi vai poder falar um monte por causa da amizade do Cody com o Rick Saints. Talvez eles até explorem essa amizade durante o show. Então, minha aposta, sincera, honesta, Cody Rhodes vencendo a luta contra o campeão da NXT Obafemi, numa luta que o Oba vai dominar tremendamente para ele poder ser jogado lá no alto. E por fim, temos a última luta de John Cena, o GOAT, a lenda, o mito, contra o general do ringue Gunther. Cara, essa luta aqui, eu poderia facilmente ter entrado nas casas de aposta agora e ter visto o que eles estão apostando. Mas essa semana eu não quero saber de casas de aposta. Não quero. Porque eu não quero tomar spoiler, ou possível spoiler. Eu quero entrar nesse show com a plena consciência de que eu não sei de nada. De nenhuma possível notícia, de opinião de insider. Eu não quero saber de nada sobre essa luta. Eu quero entrar nessa luta com a consciência de um fã, assim, um fã casual, para eu poder curtir os últimos momentos de John Cena no ringue, tá? Eu, particularmente, nunca fui fã do John Cena. Tá? O John Cena tem muitas histórias de politicagem nos bastidores, mas muitas. Essa semana o David Otunga soltou um vídeo bombástico, esculhambando com o John Cena, e muitas das coisas que ele falou, outros lutadores já contaram coisas semelhantes dele ali na época, no final dos anos 2000, início dos anos de 2010, na fase que o John Cena mandava e desmandava na WWE, e quem cruzasse o olho contra ele se dava mal. Tá? Então, particularmente, eu sempre tive dois pés atrás com o Cena. Mas o que ele fez na parte final da carreira dele, principalmente a partir de 2011, 12, depois de 2014, foi muito boa. Ele começou a elevar novos talentos na companhia. Ele ajudou a elevar o CM Punk, ele ajudou a elevar o Daniel Bryan, ele ajudou a elevar o Kevin Owens. Tá? Então, alguns lutadores que surgiram na WWE, ele ajudou a elevar fazendo boas lutas contra esses caras. Então, ele tem o meu respeito, ele ganhou o meu respeito ao longo dos anos, e neste último ano eu me tornei fã dele por causa que ele provou pra mim que ele sabia lutar, que era uma coisa que ele não provava na época que ele lutava, e agora nesse último ano ele fez lutas espetaculares, algumas das melhores lutas da carreira dele. Essa luta aqui contra o Gunther, eu acho que tem um potencial de ser a luta do ano. Eu vou entrar cautelosamente para eu não me decepcionar. Mas eu acho que tem um potencial de ser a luta do ano, porque eu acho que o Cena vai entrar para quebrar. Ele vai entrar porque é a última. Não tem mais. Ele não precisa se preocupar de se contundir, ficar afastado. É a última luta do cara. E o cara, ele vive para alegrar os fãs. Essa é que é a verdade. Então, a minha esperança, a minha ideia é que essa luta vai ter uma meia hora, sem intervalo. Quinta marcha, o tempo todo. Eu acho que o John Cena vai jogar uns 10, 15 finalizadores durante a luta inteira. Ele vai mandar o Spear, ele vai mandar o 619, ele vai mandar o RKO, ele vai mandar o Punch, ele vai mandar o Pedigree. Ele ainda não usou o Pedigree do Triple H, ele vai mandar o Pedigree, ele vai mandar o Rock Bottom do The Rock, ele é capaz de mandar o People's Elbow. Ele vai jogar assim, ele vai jogar no ventilador e ele vai fazer de tudo pra ganhar essa luta. E o Gunther vai chutar de tudo. De tudo. O Gunther, ele vai ser um animal chutando de todas as possibilidades de ataque do John Cena. Vai ser a luta, assim, na minha opinião, tem potencial de ser a luta do ano, de passar até John Cena e AJ Styles. A única coisa que pode limitar esta luta é o condicionamento físico do Gunther, porque pode ser que ele não consiga aguentar o pace da luta. O Cena eu acho que aguenta, porque o cara é muito em forma. O Gunther nem tanto. Então isso pode atrapalhar um pouco o andamento da luta. Eu acho, sinceramente, que a WWE não vai fazer o Cena perder esta luta.
eu acho que seria assim uma temeridade, considerando que é o Gunther. Se fosse um lutador pro Cena elevar, eu até poderia apostar numa vitória do lutador adversário. Por exemplo, o Obafemi. Se o John Cena tivesse pego o Obafemi, eu até poderia apostar numa vitória do Obafemi, considerando que o Cena tá de saída. Mas o Gunther é um mega vilão. E o Gunther, ele pode se beneficiar dessa luta sem perder. O cenário é o seguinte. A luta tá acontecendo. Eles acertam o juiz cai para fora do ringue. O Gunther encaixa o Mata-Leão no Cena, puxa ele pro meio do ringue. E o John Cena, pela primeira vez na carreira, bate. Ele desiste. Que é o que o Gunther tá falando que vai fazer o Cena fazer. Só que não vai ter juiz para poder ver. Não vai ter juiz para poder ver que o Cena bateu. Então, o Gunther vai chamar o juiz, ou então vai vir um juiz dos bastidores. A luta vai continuar. E aí, no transcorrer da luta, o Cena vai acabar vencendo essa luta. Isso vai fazer o seguinte. Primeiro, Cena se aposenta com a glória do público, todo mundo aplaudindo, indo ao delírio, o povo chorando. Assim, uma coisa de louco. Apoteose pro John Cena. Quando chegar no Monday Night Raw, o Gunther vai vir pro ringue e ele vai dizer que ele foi roubado, que ele fez o Cena bater, ele fez o Cena desistir. Então ele vai dizer que ele aposentou o Goldberg e ele fez o Cena desistir, mas não tinha juiz para contar. Ou seja, o Cena ganha a carruagem de glória para a eternidade. E o Gunther ganha a pecha de dizer que fez o Cena desistir, mesmo que não tenha um juiz para fazer a decisão. É esse o cenário que eu consigo vislumbrar para essa luta. Pode ser um fantasy booking, pode ser o wishful thinking, mas é o que eu acho que vai acontecer. E sinceramente, nesta luta Cena e Gunther é o único cenário que eu quero ver. Porque para mim, de coração, mesmo sendo hater do John Cena pela carreira inteira dele, eu não quero ver esse homem perdendo na última luta. Eu acho que o Cena merece vencer a sua última luta e sair praticamente carregado pelo povo. Se duvidar, cara, faz que nem aqui no Brasil, meu irmão. Faz o povo pular, sair entrando no ringue, levantar o Cena nos ombros, arrasta o cara embora. Cara, sei lá, faz qualquer coisa. Faz o roster vir inteiro e levantar o cara, entendeu? Eu acho que seria a forma perfeita da gente terminar um ano que foi altamente inconstante, em que a gente teve momentos de muito bom período, assim, muitas altas e períodos de muita baixa. Essa inconstância da WWE em 2025, eu acho que tem que terminar em alta. E a melhor forma de fazer isso é com o John Cena ganhando. Esse é o meu desejo, essa é a minha aposta ousada, porque provavelmente eu acho que tá todo mundo apostando na vitória do Gunther. Minha aposta, John Cena, vencedor da sua luta de aposentadoria. Bom, vamos ver se as minhas apostas vão dar certo. Afinal de contas, no ano que vem eu vou estar lá disputando lá a liga da Império do Wrestling. Vamos ver como é que eu vou me sair nessa prévia do que vai acontecer no ano que vem. Eu quero saber a sua opinião. Quem são os vencedores prováveis das lutas do show de aposentadoria do Cena? Coloca aqui nos comentários, eu quero saber a opinião de vocês. E aí eu quero que vocês cheguem lá na live do sábado e joguem na minha cara. Eu fiz 4-0. Eu acertei tudo. Eu quero muito ver vocês reagindo com a gente. Nossa live deve começar 1 hora antes do show, às 9 horas da noite. Vamos ter muitos convidados especiais. O Zezo deve estar presente com a gente. O Xingos certamente estará com a gente. O JV Alba provavelmente estará com a gente. A Ariane talvez esteja com a gente. Vai ser uma live resenha maluca. E, mais importante, não terá transmissão em português da WWE. Não teremos Marco Alfaro e Roberto Figueroa. Teremos o Tiozão e os Xingos. E mais a galera narrando e comentando esse que é o show de aposentadoria do Cena, beleza? Então acompanha aqui com a gente e vamos chegar à minha meta, ao meu sonho de termos uma live com mais de 1000 pessoas assistindo ao mesmo tempo aqui no canal. Eu jamais pensei que isso poderia vir a acontecer quando eu comecei o canal lá no dia 17 de fevereiro e fiz lives para 1 a 2 pessoas.
Quem sabe? Conto com vocês para isso. E a gente espero vocês no sábado a partir das 9 horas da noite para a gente estar junto acompanhando o último show de John Cena. Muito obrigado pela audiência de vocês. Não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe seu hype e, acima de tudo, assista e maratone todos os nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Vou colocar um vídeo aqui para vocês especialíssimo para que vocês assistam e maratonem o nosso conteúdo. Desde já, meu muito obrigado pela sua audiência. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.